Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. Jesus respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta, enche-se de alegria, e ao ouvir a voz do noivo, ele fica alegre. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 11 de janeiro, nós temos aqui Evangelho de São João, capítulo 3, 22 a 30. Nós temos um texto aqui muito maravilhoso para cada um de nós, que encerra, esse texto que nós lemos hoje, encerra com a frase de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua, ou que eu desapareça, em outras traduções. Os discípulos de João discutindo entre si com um judeu a respeito de Jesus. João que está batizando e Jesus que começa a batizar também. E João explica, que ninguém pode fazer coisa alguma se não lhe for dado do céu. Então, vocês são testemunha. Eu não sou o Messias. Eu fui enviado à frente dele. E aqui João diz, é o noivo que recebe a noiva. O noivo é Jesus. A noiva é a igreja. A noiva somos nós. Mas aqui eu gostaria de trazer uma realidade maravilhosa, que é João cumprindo o propósito da sua vida. João cumprindo o propósito da sua vida. Todos nós, meus queridos, antes de vir nesse mundo, como nos diz o profeta Jeremias no capítulo 1, diz lá, antes que você fosse formado no seio da sua mãe, eu já te conhecia. O Salmo também vai dizer que Deus ele nos tecia com mãos de artista enquanto estávamos no ventre da nossa mãe. Então, nós viemos para essa vida grande propósito. Se nós pudéssemos responder agora a uma pergunta e dizer: por que eu estou aqui? Dentre tantas as possibilidades, por que eu estou aqui? Porque Deus me quis. Ora, sem dúvida alguma, a resposta ela é claríssima. Nós estamos aqui, o objetivo e o fim da nossa vida, antes de qualquer outra coisa, é dar glória a Deus. É para a glória de Deus. Então nós cumprimos perfeitamente o nosso objetivo de ter sido criado e amado por Deus, criado pelo amor, no amor e para o amor, quando nós simplesmente demos glória a Deus. Quantas pessoas passam aqui nesta vida, se tornam famosos, ricos, importantes, grandes influenciadores, pessoas assim, que a humanidade fala a todo tempo, mas que não cumpriram a missão principal para que Deus pensou nelas, que é glorificar a Deus. Os mestres espirituais, o Padre Garrigou, no seu grande livro As Três Idades da Vida Interior, Roio Marim, na Teologia da Perfeição Cristã, isso tudo baseado nos santos, em grandes santos, como São Boaventura, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são unânimes em dizer que o fim último do ser humano é a glória de Deus.
Se nós não alcançarmos isso, então nós não cumprimos o objetivo da nossa vida. Passamos uma vida aqui, constituímos muitas coisas, fizemos muitas coisas, mas não cumprimos a missão como a de João Batista. E isso nos explica algo maravilhoso ainda. Isso nos explica uma grande curiosidade, às vezes, que fica no coração de muitas pessoas. Por exemplo, nós temos um Santo Tomás de Aquino que viveu só 46 anos. Nós temos uma Santa Gemma Galgani que viveu 25 anos apenas. Uma Santa Teresinha que viveu apenas 24 anos. E um São Domingos Sábios que morreu adolescente. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, não viveu nada. Pois é, mas essa quantidade de tempo que essas pessoas viveram pode ter sido muito mais fecundo do que uma vida longa, e totalmente sem sentido aqui neste mundo. João deu pleno sentido à sua vida. Deu a vida pelo Salvador. Ele veio e cumpriu a missão dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que eu diminua. João entendeu perfeitamente por que ele estava aqui e o que ele estava fazendo aqui. Ele estava dando plenamente sentido à sua vida. A vida de João não era uma vida vazia. Não era como nós vemos aí uma vida, muitas das vezes, uma vida fútil, uma vida sem sentido, sem propósito, vivendo, como diz lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, nós não vivemos assim. Nós fomos pensados por Deus, nós fomos queridos por Deus. Tem um porquê, tem um objetivo de estarmos aqui. Deus nos criou para o amor, no amor. E Ele quer que nós vivamos enxertados nele, porque a verdadeira alegria é estar em Jesus. A verdadeira alegria é caminhar com Jesus, é estar com Ele, é viver a vida da graça. Além de a grande primeira comunicação de Deus para nós, a grande primeira comunicação de Deus, sem dúvida alguma, foi nos criar. Essa foi a primeira grande comunicação do amor de Deus para cada um de nós. Dentre tantas possibilidades, Deus escolheu você. Você que me vê, me ouve agora. Deus te escolheu. Então, Deus pensou em você. Deus te criou. Talvez você possa falar assim, mas eu sou fruto do amor do meu pai e da minha mãe. Positivo, ótimo. Mas aquela alma imortal, aquela alma imortal que Deus colocou no momento da sua concepção, essa foi criada diretamente por Deus. Deus pensou em você. Você não é um fruto do acaso. Não é um erro de percurso, um erro de estratégia. Pode até ser que os seus pais talvez não tenham te querido mesmo, mas Deus queria você. Deus pensou em você. Então, primeira comunicação de Deus, Deus nos criou por amor. Segunda grande comunicação de Deus, não menos importante, e segundo Santo Agostinho e alguns outros santos da igreja, a obra da redenção, ela é ainda maior que a obra da criação, que foi a redenção. Deus, que depois da queda, Ele não nos abandonou às trevas, à condenação, mas Ele veio e Ele conseguiu para nós a salvação. Então, a segunda grande comunicação de Deus, não menos importante, e até como diz alguns santos, superior à obra da criação, é a redenção. A encarnação do Verbo, paixão, morte e ressurreição de Cristo, glorificação ao céu, nos redimiu, nos salvou, nos transportou, como nos diz a carta de São Paulo aos Colossenses, do reino de trevas, de uma situação de trevas, ao reino do seu Filho bem-amado, no qual nós temos a redenção, do qual nós temos a alegria da salvação. Então, Deus nos pensou, Ele quis. E mesmo depois que nós caímos, Ele nos salvou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então temos um propósito. Nosso propósito não é viver uma vida fútil, uma vida errante, não. Nosso propósito é estar em Deus. Tudo que acontece na nossa vida aqui, são apenas meios, meios para um fim muito maior,
que é a vida eterna. Não podemos, em momento algum, tirar os nossos olhos da vida eterna. Então, como São João disse hoje, ele é o noivo, né? Ele é o noivo. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva. O noivo, a noiva é para o noivo. E que ele cresça e que eu diminua. Uma vez cumprido o propósito da nossa vida, nós então agora aguardamos, como nos diz a Sagrada Escritura, céus novos e uma terra nova. O convívio dos eleitos está com o nosso Senhor. E aí ser plenamente realizado em tudo aquilo que Deus pensou para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.